Olá, um bom dia a você que nos assiste. E o Goiás no Campo, que é transmitido em todo o estado de Goiás, pela TV Goiânia Band, às 7h30 da manhã, todos os domingos, começa agora. Vamos conferir os destaques de hoje. Sistema agroflorestal, uma boa oportunidade de negócio para o produtor. Municípios do Vale do São Patrício recebem técnicos de entidades ligadas ao agronegócio para discutir sobre o zoneamento da banana na região. Pesquisa de desempenho de touro jovem da Embrapa melhora a qualidade do rebanho. A integração da agricultura à floresta e árvores frutíferas do Cerrado estimula a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Um casamento de culturas diferentes que deu certo. Vamos saber um pouco mais sobre o sistema agroflorestal. Há 5 anos, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa Arroz e Feijão, vêm desenvolvendo ações para ampliar o cultivo de produtos no sistema agroflorestal, por meio de 2 propostas: a revalorização da vegetação do cerrado com o plantio de árvores frutíferas nativas, no manejo agroecológico. E o engenheiro agrônomo Agostinho de Donê dá mais detalhes sobre esse tipo de cultura. Sistema agroflorestal, como o nome indica, são sistemas onde você faz uma mescla de cultivos agrícolas, cultivos de lavoura, e consorciado com espécies florestais. No caso, quando você tem manejo agroecológico, você utiliza espécies nativas aqui da região do Cerrado. No caso aqui, as espécies arbóreas, elas têm destinação para a produção de madeira, medicinais e também fruteiras, frutos nativos do Cerrado, como baru, piqui, cagaita e outras. Na lavoura agroecológica, a preparação do solo tem todo um cuidado com a adubação, que segue todos os princípios da legislação orgânica. A gente usa biofertilizantes, compostos orgânicos e também o que a gente chama de manejo da adubação verde, espécies que são considerados como adubo verde, que conseguem reciclar e repor os nutrientes do solo e tornam eles disponíveis para as culturas anuais, no caso o milho e o feijão. O controle de pragas no manejo agroecológico só é plenamente executado depois do período de transição, que varia de 2 a 3 anos de acordo com o local. É um período em que é necessário que você tenha para adquirir o equilíbrio da microfauna, da fauna e dos insetos e pragas do local. Quer dizer, você tem a praga, mas também você tem inimigos naturais que conseguem controlar de forma adequada essa praga, de maneira a não provocar danos maiores nos cultivos anuais agrícolas. Enquanto a floresta se forma, vem a utilização das árvores frutíferas do cerrado, e as plantações agrícolas tendo o fim de extrativismo e agregação de valor à área, o que passa a ser uma boa oportunidade de negócio para o produtor. É rentável na medida em que, se você tem mercado que consiga adquirir com um preço diferenciado, você pode ter um pouco de lucro. No caso do feijão, você consegue ter uma produtividade de 2.000 quilos, por exemplo. O seu gasto, o custo de produção, ele é, nesse caso aqui, onde é praticamente todo mecanizado, você consegue ter uma lucratividade boa. No caso do milho, você pode produzir o milho tanto para consumo in natura, no caso milho verde, ou para massa de pamonha. Você tem também uma lucratividade bastante boa, e também você tem o milho sem produtos contaminados, sem produtos agroquímicos, que podem ser utilizados para a criação de aves, criação de suínos, criação de animais. O interessante desse tipo de cultura, a agroflorestal, é que as árvores que são inseridas nas plantações agrícolas favorecem e amenizam os efeitos do clima, principalmente em relação à temperatura. As florestas, elas sempre são componentes importantes de qualquer ecossistema, e elas favorecem
a conservação e a reciclagem de nutrientes do solo. Elas têm controle também, reduzem a perda de água. Vamos conferir a cotação desta semana. Preço dos grãos. Arroz em casca, preço médio, R$ 38,00. Algodão em pluma, preço médio, R$ 66,95. Milho, preço médio, R$ 25,20. Soja, preço médio, R$ 60,84. Feijão carioca, preço médio, R$ 123,75. Trigo, preço médio, R$ 49,80. E vamos para um breve intervalo e a seguir vocês vão acompanhar uma matéria sobre o zoneamento da banana nos municípios do Vale do São Patrício, que irá beneficiar vários produtores. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Mesmo estando entre uma das regiões que mais produzem bananas no Brasil, Goiás ainda enfrenta problemas para consolidar o cultivo da fruta. Tudo isso porque, quando a prática é feita sem o sistema de irrigação, em algumas regiões específicas, a produção é cerceada por uma portaria do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que define o zoneamento destas áreas. E técnicos de entidades ligadas à agricultura foram até Itaguaru, Itaguari e Taquaral para avaliar a situação de produtores que cultivam a fruta no sistema de sequeiro. Vamos conferir. O cultivo da banana de sequeiro é um dos pontos que técnicos de entidades ligadas à agricultura têm discutido e fizeram visitas a 4 propriedades na região do Vale do São Patrício para avaliar a situação dos produtores que cultivam a fruta sem irrigação. E o assessor técnico de fruticultura da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil diz quais são as atitudes tomadas pela CNA em relação ao zoneamento da banana em regiões que ainda não existem. Nós fomos acionados pela Federação do Estado de Goiás, através do Dr. Zé Mário Schneider, que nos oficiou pedindo apoio para resolver o problema, porque os produtores estavam indo ao banco pegar o custeio para a plantio da banana aqui no estado e estava sendo negado esse custeio para eles por conta do zoneamento da banana apenas com irrigação. E sabendo que a banana é produzida aqui há mais de 20 anos sem irrigação, ele queria saber como é que a gente poderia reverter essa situação. E acionou a CNA e nós, através da Comissão de Fruticultura, levamos o problema para discussão na comissão e na Câmara Setorial de Frutas do Ministério da Agricultura e deliberamos por acionar os órgãos competentes, que eram o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Fomos ao Ministério da Agricultura, onde fomos informados que a portaria 162, onde publicou que a banana só poderia ser plantada aqui com irrigação, foi gerada através de um laudo da Embrapa, onde dizia que haveria essa necessidade. Nós fomos à Embrapa e perguntamos à Embrapa por que isso tinha sido, se aqui tinha uma série histórica sem irrigação. E aí a Embrapa nos disse que se baseou em dados que foram coletados por uma empresa terceirizada do Ministério e que em cima desses dados eles concluíram que aqui existia um déficit hídrico e que para a banana desenvolver precisaria de irrigação. O que é que nós fizemos? A gente contestou e convidamos a Embrapa e o Ministério que viessem em loco conhecer a cultura da banana no estado de Goiás, conversar com os produtores diretamente nas suas propriedades e vissem que a banana estava sendo desenvolvida já há algum tempo, sem irrigação e com bons resultados. A partir daí, procuramos também o Banco do Brasil, que nos informou que só estava negando esse custeio por conta do laudo da Embrapa, porque regimentalmente ele tem que seguir a portaria do zoneamento. Então nós estamos fazendo esse movimento esses 2 dias aqui no estado de Goiás para poder mostrar para a Embrapa, que é quem faz o laudo, que é possível e é cultivada a banana aqui sem irrigação. Com a portaria do MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o estado foi zoneado e somente 23 municípios receberam autorização para plantar a banana de sequeiro.
já que, segundo o documento, para um bom desenvolvimento da bananeira, a planta precisa ser cultivada com calor constante, precipitação bem distribuída ao longo do ano e elevada umidade. Em contrapartida, produtores de Taquaral, Itaguari, Itaguaru e Uruana alegam que a variedade maçã cultivada na região é menos exigente em relação à água e conseguem produzir bem. Então a gente ia visitar uma outra área que eu tenho ali para provar que a banana maçã aqui no nosso município produz até 6 anos, que a minha roça lá tem 6 anos, era 6 hectares. Com 6 anos provavelmente está produzindo só umas 3 hectares, 3 hectares e meia. E ontem eu colhi lá, deu 160 caixas. Uma lavoura que tem 6 anos de idade e que deve estar só umas 4 hectares produzindo. Na ocasião, o pesquisador da Embrapa de Cruz das Almas, na Bahia, Maurício Coelho, propôs à Emater e à FAEG adotarem uma estratégia, um plano de trabalho para resolver essa questão da problemática do zoneamento em Goiás. No caso, a sugestão foi montar uma área experimental e demonstrativa, com variedades da Embrapa junto às dos municípios não zoneados para acompanhar o manejo, e faz uma avaliação da visita que fez às propriedades produtoras de banana maçã de sequeiro. Eu estou gostando muito da visita, é uma oportunidade muito boa de visitar regiões novas, né? Eu não conhecia a região. Vejo que existe uma agricultura, uma bananicultura já tradicional aqui, já são vários anos de cultivo, consolidada, de caráter de agricultura familiar, né, o que muitas vezes tem alguns entraves por conta de falta, às vezes, de recursos para você fazer um manejo, às vezes, correto, e o manejo, que muitas vezes é feito, não é feito adequadamente, seria a melhor palavra, muitas vezes resulta numa redução de produção, uma baixa durabilidade, ou seja, de uso da terra, ou seja, você tem uma viabilidade pequena do uso da terra, que é o que está acontecendo aqui. Não sei se esse é o principal motivo, seria o manejo, mas existe o caráter de nômade da produção de bananeira na região. Então é um aspecto interessante, existe o custo até de aquisição de aluguel, né, de arrendamento da terra, que já está embutido no custo total da produção, né, mas isso é interessante porque o produtor, mesmo com esse custo, ele está conseguindo sobreviver e conseguir produzir. Agora, quais são os critérios técnicos que a gente poderia adotar aqui para melhorar e para avançar a agricultura, a bananicultura aqui da região e dar uma maior longevidade de plantio? Será que a gente poderia adotar isso aí? São coisas que a gente tem que planejar nessas próximas ações que a gente vai estar tentando coordenar com os grupos de trabalho, de extensão e de pesquisa e de produtores da região. Eu acho que esse vai ser o ganho que a gente vai ter nessa visita. O consultor técnico da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, Alexandro Alves, destaca a importância do zoneamento para o produtor. Existe o zoneamento, o chamado zoneamento de risco climático. Ele é importante para definir as áreas onde essas áreas são aptas ao cultivo de determinada cultura. No caso que a gente está discutindo aqui, é o zoneamento da banana, da cultura da banana. Então é importante porque esse zoneamento ele também define se o agente financeiro pode fazer um empréstimo de recursos para que esse produtor possa custear a sua lavoura, possa conduzir a sua lavoura da maneira correta. É claro que tudo isso despende de recursos. Então o zoneamento, além de tudo, ele serve também para essas questões de agentes financeiros. E é exatamente essa dificuldade que os produtores aqui da região de Itaguaru, Itaguari e Uruana e dessa região aqui do Vale do São Patrício estão enfrentando. Exatamente porque o zoneamento tem cerceado a produção nesses municípios. Então, na verdade, o produtor ele está tendo que tirar do seu próprio bolso, dos seus próprios recursos e conduzir essa lavoura da maneira como ele consegue conduzir. Então, na verdade, se nós temos hoje uma boa produção aqui nessa região, nós poderíamos, quem sabe, ter uma produção ainda maior, uma produtividade ainda maior, porque com esses recursos eles estariam incrementando mais tecnologia na lavoura, que foi exatamente o que nós vimos hoje na visita a campo. Uma pesquisa de teste de desempenho de touros jovens do gado Nelore Mocho, aquele que não tem chifres, está ajudando a melhorar a qualidade do rebanho em Goiás. O trabalho foi desenvolvido pela Embrapa. O programa de seleção de touros jovens da Embrapa Arroz e Feijão de Santo Antônio de Goiás existe há 16 anos
e trabalham com a raça Nelore Mocho no sistema de manejo a pasto. Estamos aqui com o Marcos Fernando Costa, que é veterinário e responsável técnico pelo teste de desempenho de touro jovem. Marcos, o que é o teste de desempenho de touro jovem? O teste de desempenho ele é uma ferramenta que é usada para identificar os animais com um potencial que é desejável para fins comerciais. Então, a gente faz uma avaliação dos animais com alguns critérios, algumas características desejáveis, principalmente do ponto de vista comercial, e a gente identifica quais os animais que se destacam dentro desse processo de avaliação. E quanto tempo o animal fica aqui nessa avaliação? Os animais eles ficam 294 dias, eles passam por um período de adaptação de 70 dias e são pesados a cada 56 dias para fazer uma avaliação. Qualquer animal pode fazer parte dessa avaliação? Na prova passo a gente trabalha com animais da raça Nelore, tanto Nelore padrão quanto Nelore Mocho. Então, os animais eles têm que ser obrigatoriamente inscritos em algum programa de melhoramento genético nacional. Por que isso? Porque a base da avaliação genética, a possibilidade da gente conhecer a genealogia, a base genética desse animal, permite que a gente consiga fazer a orientação e a difusão desse material genético de uma maneira mais organizada em todos os rebanhos que tiverem interesse. O programa que visa melhorar a qualidade do rebanho de Goiás é coordenado pelo pesquisador de pecuária do Programa Integração Agricultura e Pecuária da Embrapa Cerrados, Cláudio Magna Bosco. Ele explica que a escolha do gado Nelore Mocho foi estratégia de manejo. É a raça que tem sua composição genética em cerca de 80% do rebanho nacional e é uma raça que tem a maior representatividade em gado de corte no estado de Goiás. E é a raça que tem, a pecuária de corte brasileira, ela é ancorada na raça Nelore. Então é muito importante que nós identifiquemos e nós consigamos trabalhar de maneira cada vez mais eficiente na busca de animais de melhor qualidade genética dentro dessa raça, para contribuir para a melhoria da pecuária de corte no Brasil. Quando se fala no melhoramento de raça do touro jovem, logo se pensa um animal completo, e é justamente isso. Então o animal tem que ter funcionalidade, o animal tem que ter muita musculatura, estrutura, raça, conformação de animal, de touro precoce, ele tem que ter bons aprumos, ele tem que ter, enfim, um animal selecionado a pasto de maneira funcional. Ele tem que ter uma velocidade de crescimento muito grande e ele tem que ter também velocidade de terminação. A carcaça pesada, uma carcaça de qualidade, bem acabada, né? Então isso é fundamental. E além do mais, ele é um animal que tem que estar apto reprodutivamente a uma idade que a gente considera bastante adequada, que é na faixa aí dos 19 a 22 meses. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo e o comércio de couro ainda é muito pequeno. Um dos problemas, além do carrapato e do berne, que são agressores naturais, tem também a questão do manejo, o uso de ferrão. E na propriedade da Embrapa, onde é feito o teste de desenvolvimento de touro jovem, o manejo é racional e visa o bem-estar do animal, parece ter um melhor resultado. Nós trabalhamos aqui, nós optamos por manejo racional, como eu disse, não só pela questão de bem-estar animal, que é claro que fica fundamentado dentro daquilo que a gente procura, mas também, como eu disse, na questão da qualidade da carne, né? Por estar inserido dentro de um programa lavoura, integração lavoura e pecuária, né? E ao mesmo tempo, para você ter uma melhor resposta desses animais no desempenho. Ele com um manejo racional, um manejo sem ações brutas em cima dele, é claro que ele vai ter uma resposta melhor. O Nelore é conhecido por ser um gado mais arredio. E aqui estamos vendo justamente o contrário. O que foi feito para que ele mudasse esse comportamento? A partir de 2000, nós procuramos mudar totalmente os conceitos de manejo. Tá? Eu falei para vocês que esses animais vêm de 5, 6 estados diferentes, de mais de 40 produtores, com diversos manejos, né? E chega aqui e você depara com animais, no início da prova, com a zona de fuga em torno de 80, 70 metros. Zona de fuga é aquela distância que você chega no animal sem ele se afastar.
né? Através da adoção de um manejo adequado, a gente chega nessa situação de uma zona de fuga de quase zero. Tem animais que você chega devagarinho, você chega a tocar nele. A questão do temperamento do animal é uma forma de seleção. Isso faz parte do melhoramento genético. O manejo adequado do gado reflete na venda do produto final. Nós falamos sobre a questão da qualidade da carcaça, da qualidade do couro, sabe? Um animal bravio, sabe, que enfrenta o outro, que enfrenta o trabalhador rural que está manejando ele. E o desempenho dele cai também, né? Mas tanto o zebu, o Nelore, o zebuíno, ele tem, em cima de um manejo adequado, um comportamento que facilita você trabalhar e não perder dinheiro com a questão de má desempenho. E para o produtor que tem interesse em comprar um tourinho para sua propriedade, o coordenador de pesquisa de teste de desenvolvimento de touro jovem diz o que deve ser observado na hora da compra. A primeira coisa, quando você trabalhar com touro jovem, você tem que olhar o pedigree. Você olha a genealogia, você vê se os pais são superiores, se o pai ou avô materno é superior. Depois disso, você começa a observar a funcionalidade do animal. A musculatura, o revestimento muscular, a conformação, o equilíbrio do animal, do seu corpo em relação aos seus membros, a raça, circunferência escrotal, saída de umbigo. Você tem que pensar no animal como um todo, se ele está apto a cobrir 30, 40 vacas no cerrado, pasto sujo, que é essa a realidade. Os touros jovens que fizeram parte da pesquisa, que foram testados a pastos, aprovados e bem classificados pela Embrapa, são oferecidos em leilões de elite. A Embrapa Arroz e Feijão já marcou o próximo leilão, que será dia 2 de abril. Saiba agora a cotação da pecuária para o estado. A arroba do boi gordo está valendo R$ 116,46, preço à vista, e com 30 dias, R$ 118,52. Arroba do boi rastreado, R$ 118,66, preço à vista, e com 30 dias, R$ 120,71. Já o preço do frango vivo está em R$ 2,45 o quilo. Do suíno, R$ 3,50 o quilo. E vamos para um breve intervalo. Voltamos já. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. E atendendo a vários telespectadores que nos enviaram o pedido por e-mail, a matéria sobre o processo de criação de rãs será reprisada. E você que não teve a oportunidade de ver, vamos conferir. Seu José Messias é pioneiro em criação de rãs aqui no estado de Goiás e hoje tem uma produção média de 5 toneladas por mês. Mas para que ele chegasse até esse ponto, foram mais de 35 anos de muita luta e pesquisa. E hoje tem um dos maiores ranários do Brasil, aqui bem pertinho de Goiânia, em Hidrolândia, onde em um alqueire ele cria a rã touro gigante e vai nos explicar quais são as etapas de reprodução das rãs. Nós estamos na área de reprodução, onde há o acasalamento desse animal para a parte de reprodução de girino, tá? Tudo começa aqui, traz-se os animais com a idade reprodutiva, se coloca nessa área, aonde eles vão acasalar e daí ocorrer as desovas. E aqui na área de reprodução podemos presenciar o acasalamento de um casal de rãs. A rã macho, para atrair a fêmea, coacha e o som lembra muito o mugido de um touro. Esse processo acontece entre os meses de agosto e janeiro. Os ovos que são liberados na água têm uma coloração escura e ficam envoltos a uma espuma branca.
Goiás é um estado que favorece a criação de rãs, pelo clima e pela abundância de água de boa qualidade. Segundo o seu José, uma rã em seu habitat natural desova em média 1.000 ovos, e as que são criadas em cativeiro, devido à alimentação e o clima favorável, têm uma reprodução média de 30.000 ovos, com aproveitamento de 75%. E depois que saem da área de reprodução, os ovos são levados para o berçário. Significa que a gente colhe os ovos na área de matriz e traz para esse ambiente aqui. Então aqui é um berçário, aonde a desova ela eclode. E daí tem toda a formação do girino, o crescimento, o desenvolvimento dele aqui por 20, 30 dias. Depois é levado para a área de metamorfose. Eles comem uma ração balanceada, que é um pozinho, porque esse animal não tem boca ainda. Daí há toda essa adaptação para o crescimento e desenvolvimento dele. Nesse processo, quando os girinos estão em tamanho maiores, eles são transferidos para essa área, que é chamada de metamorfose, onde as rãzinhas perdem a cauda e começam a ganhar forma. Em todas as etapas, a alimentação é balanceada. Essa é a parte aquática da rã, aonde a gente tem um cuidado mais específico. Alimentação, cuidado e limpeza, o volume de animal, comida, tudo bem controlado, para que isso não haja nenhum dano sobre esses animais. Cada tanque desse daqui, seu José, quantos animais podem ter? Olha, um tanque igual esse aqui, que é 8x10, provavelmente você pode ter até 100.000 animais aqui nessa etapa para a metamorfose, tá? Cada quadrado desse tem essas medidas e esse volume de animal, porque a rã você pode trabalhar até com 3 girinos por litro d'água, diferente do peixe. E essas já são as rãs consideradas jovens, que são trazidas para essas baias para o processo de engorda, até o ponto de abate. Nós já passamos pela área de reprodução, pelo berçário, pela metamorfose e agora estamos aqui na área de engorda. E aqui, seu José, quanto tempo demora para o animal chegar a esse tamanho? Bom, isso aqui só a engorda é 4 meses, tá? De engorda. A rãzinha pequena vem para cá, daqui ela vai crescendo, se desenvolvendo no tempo de engorda de 4 meses, tá? O período desde a área de reprodução até aqui são 4 meses? Não, aí é diferente. Nós estamos na área final da rã, que é a engorda, comercialmente. Se você pegar do ovo até o ponto de abate, é de 6 a 7 meses. Alguns estados, por exemplo, São Paulo, consomem rã pequena, quer dizer, são 7 rãs por quilo, 8 rãs por quilo. Essa rã é menor. Aí ela reduz o tempo de vida na engorda. Paraná, por exemplo, é rã grande, então leva 4 meses, por exemplo, para você, porque são 4 rãs por peça, então precisa de um tempo mais na engorda. Então tem essa seleção comercialmente falando. Goiás é um estado que tem a prática da comercialização de rãs? Sim, Goiás hoje seria o estado que mais produz rãs. E você aí de casa que quer rever alguma matéria ou tem alguma sugestão de pauta, mande seu e-mail para a nossa produção, goiasnocampo@gmail.com. E o Goiás no Campo vai chegando ao final. E no próximo domingo não percam o programa. Preparamos matérias bem legais e uma delas é sobre o cultivo da banana. E eu quero mandar um abraço para o seu Felinho lá de Goiatuba e toda a família dele, que nos assiste todos os domingos. Para a Dona Marinha, para o seu Dailton de Itumbiara e para a Ana Paula Souza de Aparecida de Goiânia. O meu muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até a semana que vem.